Evangelho de Lucas, capítulo 8. Uma grande multidão se reuniu. Pessoas de todas as cidades vinham ao encontro de Jesus. Então ele falou por parábola, dizendo: O semeador saiu a semear a sua semente. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedra, e tendo crescido, secou, porque não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, cresceu e produziu fruto, 100 por 1. Dizendo estas coisas, Jesus clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos lhe perguntaram o que significava aquela parábola. Ele respondeu: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. A parábola é esta: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não creiam e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz. Creem por algum tempo, e na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, mas no decorrer do caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e não chegam a dar fruto. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, com coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, nem a coloca debaixo da cama, mas a põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque nada há encoberto que não venha a ser manifesto, nem oculto que não venha a ser conhecido. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tem, mais lhe será dado, e ao que não tem, até o que pensa, ter-lhe será tirado. Vieram então ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da multidão. E foi-lhe dito: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Mas ele respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Então desceu sobre o lago uma tempestade de vento, e o barco se enchia de água, estando eles em perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou, e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às águas manda e lhe obedecem? Navegaram para a terra dos Gadarenos, que fica defronte da Galileia. Ao sair Jesus em terra, veio ao seu encontro um homem da cidade, possesso de demônios, que havia muito tempo não vestia roupa, nem habitava em casa alguma, mas nos sepulcros. Vendo Jesus, caiu diante dele, e clamando em alta voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Muitas vezes o espírito o arrebatava, e preso com cadeias e grilhões, rompia tudo, sendo impelido pelo demônio para os desertos. Jesus perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele, e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Havia ali uma grande manada de porcos pastando no monte, e pediram-lhe que os deixasse entrar neles. Jesus permitiu. Então os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e se afogou. Os que os apacentavam fugiram e foram anunciar isso na cidade e nos campos. O povo saiu
para ver o que havia acontecido. Encontraram o homem de quem os demônios tinham saído, vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e tiveram medo. Então toda a multidão da região dos Gadarenos pediu que Jesus se retirasse deles, porque estavam tomados de grande temor. Jesus entrou no barco e voltou. O homem de quem haviam saído os demônios rogava-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu dizendo: volta para tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez. E ele foi, anunciando por toda a cidade o que Jesus lhe fizera. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o esperavam. E eis que veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava morrendo.